chefe é você e vai ser um esplendor. Tempo de cozinhar, de criar e aprender. Na Rede TV não dá pra perder. O chefe é você, com Cristiano a conduzir. Na cozinha a magia sempre vai surgir. Receitas incríveis para a gente aprender. É diversão na TV, venha só pra ver. O chefe é você. Se o outro prefeito ou governador tem que cumprir aquele orçamento. E é isso que eu acho que a população não entende às vezes. Mas o novo entrou e fez tal coisa em um ano. Não, isso já era um projeto do que saiu e deixou em andamento muitas vezes. Muitas vezes. Não tudo, e existem projetos. Por exemplo, o Ratinho, ele teve 8 anos aí de mandato, né? Quando você tem uma reeleição, dá tempo de você construir uma ponte, né? De você fazer o projeto, de você brigar na justiça, de você ganhar, de você ir pro pau, de você licitar, de você fazer. Tudo isso é moroso, né? Poderia ser que ele não entregasse esse ano ainda, mas o próximo ano, o próximo governador teria que entregar, né? Porque está no orçamento. Né? Então, assim, é muito... as pessoas não podem tratar a política com simplismo, porque a política, na verdade, ela é muito complexa, né? Eu sempre digo assim, não é para amador. Você administrar uma cidade, um estado, um país, não é para amador. É jogo de gente grande. É bruto. Desde montar a tua equipe, você tem um time guerreiro, você tem um time que vai para frente. Não adianta você botar, por exemplo, um secretário. Vou te dizer do Sandro Alex lá. O Ratinho botou o Sandro Alex. O cara foi pra guerra. Agora você bota um secretário meia boca da infraestrutura, o cara vai empurrando de barriga, passa o governo inteiro, o cara não faz nada. Recapa uma meia dúzia de asfalto lá e acabou. O Sandro Alex não, ele foi pra guerra. O cara comprou a ideia do governador e foi até o fim. Por isso que vai ser indicado por ele, né? Mas não tem nem como o governador não indicar. Né? Foi o homem que trouxe, e não estamos falando só da ponte, a ponte é uma das obras. Ele relatou isso, que não foi só a ponte. Uma das obras, o Sandro Alex foi um cara de infraestrutura forte no Paraná. Fez o que poucos fizeram nesse estado. Não dá para dizer que Álvaro Dias, na época dele como governador, não fez muito. Fez muita estrada, tudo. O governador Ney Braga, enfim. Mas o que eu quero dizer para você é que o mais bacana da nossa conversa não é para induzir voto em A, B ou C. É pense. Assim, será que ele está falando a verdade para mim? Porque falar é fácil. Né? Quando a gente diz em política até vaca voa. É verdade, falar é fácil. Prometa aqui, prometa ali, prometa lá e pronto. Cala a boca da população com promessa e tá tudo resolvido. Depois não precisa cumprir nada e tá tudo normal. Eu acho que tem que pesar os prós e os contras. Essa plataforma que ele está colocando é viável de verdade ou não é? Exato. Eu acho que esse é um voto consciente, né? Não, ele prometeu isso, prometeu aquilo, vai fazer isso, mas é viável? A gestão do governo vai ter como cumprir isso? Eu acho que é dessa maneira que deveria ser ensinado, eu acho. Hoje no Brasil já pode-se votar com 16 anos. Mas a que ponto é ensinado a votar? Eu acho importante até o voto cedo, sabe? Para aprender a votar. Sim, mas eu acho que tem que ter uma estrutura. Para aprender a política, eu acho que colocar a política dentro das escolas como tema também é importante. Mas imparcial também, né? Imparcial também, não pode ser também. Porque tem muito tendencioso aí. Não pode ser muita universidade do PT, que não tem nesse país inteiro, né? E tudo bem que o Lula foi o homem que mais criou a universidade, é verdade. Mas todas elas são corporativos, né? Trabalham para ele. Mas enfim, foi o cara que realmente foi o cara que mais construiu a universidade do país. E obviamente, dentro da sua inteligência, ele conseguiu dominar essa área, principalmente a área dos universitários e a área da cultura, que é um povo aí que defende muito ele. É um povo que tem muito voto, né? São artistas, atores, cantores, né? Influenciam bastante, Influenciam bastante gente, né? Então, é inteligência política. Certo é? Não.
né? Se você colocar um professor dentro da universidade, ele ficar lendo tua cartilha ali, não é certo, não é, né? Agora, se você fala, não, você tem que ser neutro. Aí é certo. Mas não vai fazer isso, né? Quem que vai deixar o voto para trás, né? Dentro das universidades, se um aluno não é oficialmente esquerda... Mudando muito, tá mudando muito agora, tem né? problemas, às vezes. Teve um menino que ele... a escola está sendo toda pichada por esquerdistas. A universidade está inteira pichada. O guri, de uma forma rebelde, ele falou, porra, é o nosso lugar de estudo. Na USP? Na USP. Nossa, tá um lixão. Triste de ver aí o menino, ele vai em defesa, porra, quase é massacrado dentro da escola, né? Então, há também esta lavagem cerebral. Lavagem cerebral é essa que convence, né? Convence muita gente. Então, é assim, eu digo que o político, às vezes, ele chega a ser melhor do que um pastor de igreja. Isso é perigoso. Porque dos dois lados. Porque o pastor de igreja, ele tem essa capacidade, né, de fazer uma lavagem cerebral, até para ajudar, não estou falando no sentido de não ajudar as pessoas, né? Muitas pessoas, por exemplo, eu sou católico, mas eu respeito todas as religiões, enfim. Mas, por exemplo, o Edir Macedo ficou trilionário com a igreja. Ficou. Mas, por outro lado, ele salvou muita gente. Tem muita gente que fizeram lavagem cerebral lá que o cara levantou. Então, assim, até onde que é certo, onde que é errado, não. Agora, que o político tem esse poder, ele tem. E ele tem esse poder de influenciar as pessoas. Por isso que eu digo, a melhor forma de você, no meu ponto de vista, de você votar, de você se colocar à disposição do teu país, é você analisar bem. Até onde isso é viável? Né? Por exemplo, pega uma proposta. O telefone celular é viável? Não é viável, então é mentira. Se é mentira, é o quê? Corrupção moral. É mentira. Pronto. É melhor fazer um plano que seja para segurar as mulheres de uma outra maneira, né? Porque é viável isso. Não que não seja legal, claro que seria legal, né? Todas as mulheres tendo um celular na mão com um sistema de emergência, que ela vai estar contactando alguém, tá tudo certo. Em Curitiba, inclusive, já tem no centro da cidade um totem. Tem. Né? Nos pontos de ônibus, né? Que você já consegue acionar. É viável? Sim, é viável. Um totem é viável. Tem uma estrutura lá atrás? Tem que ter os atendentes ali, né? 24 horas, mas... Tem uma retaguarda, né? Agora, um celular para cada mulher no país não é viável. Então, assim, e não tô, eu estou te contando fatos porque são coisas que são recentes, então está bem em minha mente. Assim como o PT fez várias promessas, assim, desse nível, sabe? Durante anos, né? Promessas que você sabia que nunca ia ser cumprida, né? Então, Lia, o que eu penso? Vai no teu feeling, mas estude. E estudar é você falar assim, é ser imparcial em termos de partido. Eu sou de direita, não sou de esquerda, porém não vou votar na direita só porque eu sou de direita. Então, ponto. Então eu tenho que ser imparcial. Mas daí você vai votar na esquerda? Também não, eu não sou de esquerda. Então, eu vou ter que ter um voto diferente. Eu já tenho agora um caminho. Não tinha, agora já apareceu um caminho para mim. Mas eu não vou me deixar me vender. Em último caso, se eu tiver que fazer um voto útil por ser contra uma campanha, daí eu faço voto útil. Daí não importa para quem. Isso é PT, isso é PMDB, isso é PS. Eu não quero nem saber. Daí é voto útil. Mas isso que você falou, estude, é mais ou menos o que eu abordei há pouco sobre os adolescentes. Eu acho, nós tínhamos o SPB, lembra? O SPB, Organização Social Democrática Brasileira. Exato. O SPB, Não, era para estudar os partidos, né? O SPB. E a gente aprendia a votar e conhecia os partidos.
sabia o que a sigla de cada um, a gente sabia o que significava aquele partido, qual era a frente que ele tomava, o posicionamento dele, né? Centro-direita, centro-esquerda, esquerda-direita, o que fosse. Mas você tinha consciência do que você estava escolhendo. O que eu estava dizendo sobre ser muito influenciado hoje, é mesmo, tá? É muito influenciado desde mais novos hoje nas escolas o voto. Eu acho que isso deveria retornar. Assim como estão tendo as escolas cívico-brasileiras, que eu acho isso Legal. Importantíssimo. Importantíssimo. Ensinar a votar, sim. Porque isso se perdeu. E a população está votando em quem promete melhor. Quem mente mais, quem mente melhor. Não sabe de que partido, às vezes, o candidato é. Não sabe que plataforma. Exato, a história do partido, os partidos as se coligações. perderam, né? Tem muita coligação hoje. Porque hoje o partido, eu vou te dizer uma coisa, é só uma sigla. Não tem mais aquela coisa que antigamente tinha, né? Onde o partido era aquilo. A nossa linha é essa. Eu sou um fruto do PSDB, eu sou tucano. Né? A minha vida inteira fui PSDB. Agora eu sou PSD. Desde 2016 eu sou PSD. Mas eu sempre fui do PSDB. Desde a minha primeira vez que eu me filiei foi no PSDB. Mas os partidos perderam identidade. Inclusive o PSDB também. Estou falando de todos. Todos eles perderam identidade. Talvez que não perdeu a identidade mesmo, para falar bem a verdade, eu acho que é o PT ainda, que ele mantém a mesma linha. Não, ele também é dividido lá dentro. Mas é que eu acho que assim, na verdade, o Lula, como dizem assim, o Lula ele virou, antigamente era aquele cara de esquerda total, ele virou o Lula boa praça, né? Agora ele fala com a direita, ele fala com o centrão, ele fala com a esquerda. Então ele mudou muito ele, né? Porque eu vejo o PT, é impossível ver o PT sem o Lula. Por exemplo, se o Lula não estiver mais aqui, você acha que o PT existe? Continua existindo assim, desse jeito, dessa força? Difícil, né? Não, tudo bem, eu até entendo. Com essa força que eu estou dizendo que tem hoje. Mas então o partido depende de um... É porque nesse caso ele construiu o partido para ele. Tanto construiu para ele que a única pessoa que ele pôs para ser eleito presidente fora ele foi a Dilma Rousseff, com o mote de que a primeira mulher do país a ser presidente da República ia ser a Dilma. E ele faz a Dilma. E ele prova que ele faz quem ele quiser, a verdade é essa, né? Se tiver um poste, ele quiser fazer, ele faz. Mas ele quer? Se ele quisesse, agora ele indicaria, por exemplo, o Haddad agora. Falou, 3 mandatos tá bom? Agora aqui a nossa força do PT é o Haddad. Então o Haddad vai ser o candidato a presidente. Ele fez isso ou ele é o candidato? Ele é o candidato, então o Lula montou um partido para ele. E eu não sei se realmente o PT vai continuar com essa força toda, né? Com a ausência do Lula mais adiante. Acho que não. Acho que o PT tem um fim, entre aspas, assim. O fim que eu digo não é fim, é a falta do monopólio, né? Porque hoje o PT é um monopólio, né? 20 anos no poder. Tem um monopólio, né? Mas eu acho que isso acaba para frente. Isso também não é bom para o país, não um monopólio. Não é bom. A alternância de poder é muito boa. Né? Como também acho que esse ano acaba essa era Bolsonaro, essa era que, no meu ponto de vista, patinou. Né? A proposta era boa no começo e depois patinaram e se perderam todos eles se perderam. No meio do caminho e virou tudo em projeto pessoal, né? Você vê, por que a Michele, os bolsonaristas lá, os filhos, não se dão com a Michele? Qual o motivo que você não se dá? Por exemplo, um filho meu uma posição mais firme politicamente. Não se dá com a minha esposa. Por quê? Tem que ter um motivo. Agora os 4 filhos não se dão com a esposa? Por quê? Qual é o motivo? Posicionamento político também. Mas tem uma coisa que é maior que isso. Dinheiro. E a Michele pode pegar onde eles não querem que ela mexa. É no dinheiro.
né? Na hora que ela começa a cortar asas e começa a colocar uma coisa mais retilínea, uma coisa mais igreja, mais evangélica, isso não interessa para eles. O que interessa é o dinheiro. O dinheiro que está nos Estados Unidos, o dinheiro das propriedades, a chocolateria que fatura milhões em dinheiro vivo que é depositado. Uma franquia que deposita esse dinheiro vivo todo mês. Dinheiro vivo. Lavagem de dinheiro pura. Então, assim, o interesse muito maior do que não gostar da mulherzinha do pai é a grana. Desculpe, mas é a grande verdade. E não dá pra gente fugir disso. Não existe um outro... Acho que ela acabou saindo... Por isso. O cenário político nesse momento, por isso. Porque, assim... Que ela seria obrigada a tomar um posicionamento, talvez, que ela não queria. Porque, de forma coerente, quando ela fala em não apoiar Ciro Gomes, porra, é óbvio que não pode apoiar o Ciro. Mas por quê? Para não ser corrupto, para não ter corrupção ética e moral. Olha o que o Ciro Gomes falou dos Bolsonaro. São todos ladrões, as mulheres são ladras, os filhos são ladrão. Ele fala assim. E ele que me processa, ele fala assim. Ele que me processa, que eu provo que é verdade. A questão feminina também, né? E eu provo que é verdade. Ele vai ver. Ele não me processa por isso, porque ele tem medo. Porque ele sabe que eu sei que é verdade. E daí depois o Flávio Bolsonaro vai lá e vai apoiar ele para governador lá. Como é que a Michelle vai engolir isso? Não ia engolir nunca. Mas nunca. Tendo posicionamento político. Ela tem, que você vê, ela vem fazendo um trabalho fantástico. Ela foi uma estrategista de sair agora. Em frente ao PL Mulher que ela fez. Foi fantástico, ela construiu a parte da mulher dentro de um partido que não existia. Né? Mas enfim, eu acho que a gente tem que aguardar os próximos passos, as convenções, né, que vão acontecer agora nessa semana. Na semana próxima aí, essas convenções já fecham e ver cada cenário estadual, cenário federal, os candidatos a senador. Tem muita coisa acontecendo aí. Eu posso te dizer uma coisa, eu tenho um pouquinho de bastidores da política, mas aí tem conversas de Rafael Greca com Beto Richa para Fernanda de vice, que eu adoro a Fernanda, fantástico, o Beto, né? Mas tá uma conversa aí bem afinada, que já o Álvaro Dias é candidato ali na mesma chapa do Greca para o Senado. Do outro lado nós temos ali Alexandre Cury, sendo Alex, né, pelo lado do governador Ratinho. De outro lado tem Requião Filho, que não dá para desprezar. Requião Filho tem a escola do pai, né? Então a gente tem que respeitar, né? Inclusive hoje ele é segundo na pesquisa, né? O cenário hoje atual ele é segundo na pesquisa, né? Temos aí então Sérgio Moro. Agora esperar as convenções para ver quem vai ser o candidato, quem vai ser os vices, quem vão ser a chapa de deputados, quem é candidato a deputado, a senador. E vamos esperar acontecer, né, Lia? E que a população preste muita atenção nessa plataforma. O que seria realmente viável, o que é possível de ser construído mesmo ou não, né? Eu acho que é essa a pergunta que tem que ser feita antes de um voto. Isso vai conseguir ser feito mesmo? Tentar, né? Identificar pelo menos. A gente não tem como saber tudo, né? Ninguém tem, né? Não. Mas tentar identificar, falar, pô, mas isso é loucura, né? Ou, não, isso é viável, isso é legal. O voto, eu digo hoje, da maneira que está o cenário político brasileiro, não só Paraná, é um voto de confiança que você está dando num partido, numa plataforma de governo, num candidato, né? Sim. Então, que esse voto de confiança seja muito consciente. Eu acho que as pessoas têm que analisar muito, não chegar lá na hora e dizer assim, eu vou escolher esse aqui. Eu vou votar em branco. Eu vou votar nulo. Porque assim, o que acontece, Lia, pra gente finalizar essa conversa aí, eu gosto muito do que você está falando. Esta análise é profunda. Agora, o maior cuidado que eu acho que as pessoas deveriam tomar é com as pessoas que têm grande influência nas redes sociais. Essas pessoas, no Disque Me Disque,
induzem de forma errônea, incorreta. Vou te dar um exemplo. O Nicolas, que é do partido Bolsonaro, o que esse menino mente é uma coisa de louco. Ó. Mas ele tem muita influência na rede social. Ele tem muito seguidor. Talvez ele é um dos gigantes no mundo de seguidor dos políticos. Mas ele influencia muita gente. Mas ele mente muito, mas muito, não é pouco. E eu desmascaro ele. O Nicolas, o Cris falou que você mente muito. Eu desmascaro ele e eu sei aonde ele mente. Mas eu jamais faria, porque não tem por que fazer. É isso que eu pontuo muito. Independente do que está sendo na rede social, né? Veja a plataforma. Olha a o gente candidato, falou de debate, né? Semana passada. Debate. Assista os debates. Isso é importante. Anote o que cada um prometeu. Veja o posicionamento, até que a gente estava falando, emocional de cada um também, né? De como é que ele vai se comportar, né? Lá na frente também, em outras frentes que vai disputar, batalhas novas, né? Batalhas novas dentro do próprio governo, né? Porque isso também acontece. É formada uma plataforma toda de governo, mas tem traições lá dentro, tem acordos lá dentro, que às vezes o próprio candidato está com tudo ali pronto para ser executado, mas que também puxam o tapete dele lá dentro, sim, né? Então, tenham essa consciência, tenham separem esse tempo para prestar atenção na plataforma de governo de cada um. Analisar os debates todos. Eu focaria com esse negócio de rede social aí que todo mundo tá dentro e tem que ter mesmo, e que bom que mas o tem que mundo saber tá filtrar, dinâmico. né? Agora sim, vai ver o candidato, não que estão falando sobre este candidato. Vai na página dele, vê o que ele está propondo. Na azulzinha, né? Na oficial, por favor. Na página oficial, o candidato tal está propondo isso. Agora, você vai escutar terceiro, quarto, que nem informação tem. Nem sabe o que fala a maioria das vezes. A verdade é essa. A maioria das vezes é tudo chutômetro. Gente, olha, que eu vejo de política nas redes sociais, TikTok, Instagram, 90% do que eu vejo não tem credibilidade nenhuma. 90%. 10% talvez tenha uma credibilidade. Mas 90% não tem credibilidade nenhuma. Que às vezes as pessoas caem. Então é não cair. Né? Vai lá e vê. Como você disse, entra na plataforma de governo, vê o que ele está propondo, né? Qual o plano de governo que ele tem, o plano como deputado, o plano como senador, como presidente da República. Esse é o melhor caminho. Porque como eu disse também, o horário político ele é muito limitado, né? A pessoa tem ali 30 segundinhos, 5 segundos, aí fala aquela coligação de partidos, tem 10, 15 partidos, fala rápido, a pessoa não tem nem tempo de falar nada, ela se apresenta e fala o número dela. Então pesquise aquela pessoa, vá procurar ver quem ela veja se tem processo, se não tem. Eu sou uma que pesquiso, tá? Porque eu acho que para eu ir lá e marcar o nome de uma pessoa, eu tenho que saber qual é a idoneidade dela para mim, né? Então, você sabe que eu sou assim, né? Eu sou meio chata, gente, com um monte de coisa. Somos piscianos. Ele sabe. Por isso que eu sou personal organizer, porque eu sou tão metódica com as coisas, né? É verdade. Às vezes isso pode me limitar um pouco em algumas decisões ou ser mais morosa em algumas decisões. Mas eu acho que essa pesquisa é importante. É uma organização mesmo para votar. Né? Eu acho que sim. Eu acho que isso está incutido. Conscientizar cada vez mais a população de que ela deve estudar e não só ficar ouvindo. Quem promete o quê? Quem promete o quê? Vai lá na comunidade e promete isso e aquilo. E pessoas externas que 90% do que eu estava falando, 90% é gente que não sabe o que está falando. Então vai lá ver a plataforma. Gostei desse. Vota nele. Não precisa, pode ser de direita, de esquerda, de ser de direita, de extrema direita. Aí não cabe. Cabe você gostar do candidato, da plataforma, do que está propondo, plano de governo. Aí você vai lá e vota. Ponto, acabou. Não se deixe influenciar. É isso que eu digo. Eu não me deixo influenciar por ninguém.
O nosso cenário político, eu acho, nesta eleição principal, ele está muito conturbado. Não tem outra palavra para dizer. Conturbadíssimo. Está conturbado. A população está no meio de um tiroteio, sem saber para que lado corre. E é verdade. O cenário, para mim, é este. Para nós, né? Para nós todos. Acho que para todos os brasileiros. A situação é a mesma para todos nós, né? Seja alguém de esquerda, seja alguém de direita, parece que não tem para onde correr. A verdade é essa. Mas sempre tem um caminho, né? Tem que procurar o caminho, né? Talvez não ganhe o caminho que você queria, e tudo bem, né? Pensamentos diferentes, pessoas diferentes, projetos diferentes, tudo certo. Mas sempre tem um caminho. Sim. Para escolher. Escolha o melhor caminho que você ache, não o caminho que outras pessoas acham que você tem que tomar. Não se deixe influenciar. É isso, Lia. É isso. Tá bom? Muito obrigada, Cris. Eu que agradeço você mais uma vez aqui em casa. Que bom. Né? E quero te dizer que, assim, está sendo muito legal fazer essa rodada de entrevista com você e a gente poder tentar contribuir com você que está em casa um pouquinho só para fazer uma reflexão. Isso aqui é uma conversa de amigos, né? Exatamente. Mas com o intuito de... Não é de orientar, não. É de que a população realmente... Reflita. Né? A internet, ela anda bombardeando muito. E a gente teve muita conversa sobre isso, né, Cris? Muito. Que a população está exatamente nesse sentido que eu estava dizendo, um tiroteio, sem saber o que fazer. E a gente veio para mostrar um pouco o que é cada um, os candidatos, como eles se comportam e tal. Ninguém está dizendo para votar em A, B ou C. Não é a ideia. Não é essa a ideia nossa, né? A gente até fala até sobre porque a gente debate. não ganha por isso, né? Não, a gente está fazendo isso. Isso. Totalmente. Esse programa que a gente está fazendo, inclusive, além de não ganhar, pagamos para fazer, né? Porque temos horário na emissora. E isso paga. Então, além de não ganharmos nada, estamos pagando. Mas pagando para trazer para você um pouco de informação, um pouco do nosso mero, simples conhecimento, para trazer para você que está em casa nos assistindo e que nos prestigia tanto no Chefe é Você, né? Exato. E por que não a gente também ter outros temas, abordar outros temas? Mas é isso, Lê. É isso. Tá bom? Tá bom. Beijo. Obrigada, querido. Fiquem com Deus. E até o próximo programa. E um voto consciente. Vem com a gente no Chefe é Você, vem.